Fala galera do Gol de Peito, o negócio é o seguinte, o Campeonato Brasileiro tá voltando e com ele volta sabe quem também? Sim, a desgraça do Cartola FC. E eu vim aqui trazer para vocês um vídeo falando sobre a nova pontuação e também com dicas para aproveitar essas mudanças, o que fazer, o que não se deve fazer, os novos critérios. E é isso aí, se eu fosse você assistir até o final, para mim tá na Liga do Bairro, hein? E para começar a falar de mudanças, eu não poderia começar por outro diferente, senão aquele fundamento que é o que mais acontece durante uma partida de futebol, que é o passe. E, consequentemente, existem os passes errados. A gente vai trazer todas as situações que ocasionam esse lance e, em seguida, vamos chegar com dicas para que você aproveite o melhor possível dos jogadores na escalação e minimize, assim, a sua perda de pontos nesse quesito. Bom, a primeira mudança que a gente pode observar aí é que até o nome dele mudou. Passe errado agora ele é chamado de passe incompleto. Na antiga pontuação, cada passe errado te fazia perder menos 0,30 e na nova pontuação você vai perder menos 0,10. Vamos olhar as situações. Aquele passe direto para fora, aquele passe de graça no pé do adversário, tem até o passe interceptado pelo adversário, quer dizer, ele tinha até a direção certa. Porém, o adversário se mete no meio do passe, se mete na frente do passe e corta. O cruzamento, seja com bola parada ou bola rolando, que vai para fora ou longe do companheiro, também vai ser contado como passe incompleto. E também, falando de uma maneira geral, qualquer passe, cruzamento ou lançamento que seja desviado, bloqueado ou interceptado pelo time adversário será computado como passe incompleto. Vale também para o tiro de meta do goleiro e para o arremesso de lateral. E aí as minhas dicas para você não ser pego nessa mudança de pontuação, nessa mudança de critério para o agora antes chamado passe errado e agora chamado passe incompleto. As dicas são escalar jogadores com alto índice de acerto nos passes, isso é meio óbvio, né? Preferir goleiros que joguem bem com os pés, afinal de contas até o tiro de meta vai contar como passe incompleto se batido de forma errada. Buscar laterais que cruzem bem. Eu também incluo aí os meio-campistas ou atacantes dono de bola parada, de escanteio, de faltas laterais, enfim. E também, por que não, acompanhar os apps como o SofaScore, que traz as estatísticas individuais de cada jogador. Isso vai ajudar muito você na hora de imitar. Uma outra mudança importante no jogo foi em relação à defesa difícil. Isso é uma tradição até para quem joga o Cartola há muito tempo. A gente sempre tende a encontrar aquele goleiro que é beneficiado e aquele goleiro que é prejudicado. Às vezes um goleiro mais técnico, por se posicionar melhor e fazer defesas que para outros são até difíceis, ele não levava, não era computado defesa difícil para ele, enquanto aquele goleiro mais espalhafatoso, mais posicionado de uma forma pior, às vezes ele era beneficiado com esse critério. E nesse ano mudou. A gente vai trazer a situação e, como sempre, também a dica para que você aproveite melhor a escalação do seu goleiro. Bom, a defesa difícil na antiga pontuação ela valia 3 e agora na nova pontuação ela vai valer 4 pontos. Porém, agora existe um maior rigor na análise para ser considerada defesa difícil. Apesar do aumento da pontuação, os responsáveis pelo jogo prometem maior rigor e mais análise nas lances dos possíveis defesas difíceis. Não vai ser qualquer rebatida que vai gerar os tão sonhados 4 pontos. Força do chute adversário, distância e grau de dificuldade do lance serão primordiais para a consideração ou não de defesa difícil. E agora as dicas para você melhor aproveitar essa nova pontuação de 4 pontos na defesa difícil. Escalar goleiros mais seguros ou melhores tecnicamente e também menos espalhafatosos é bastante importante. Outro fator também é olhar sempre o índice de finalizações que o time adversário do seu goleiro costuma fazer, para saber se ele vai ser bastante exigido ou se vai ser um mero espectador da partida. E como no quesito anterior, acompanhar os apps como o SofaScore, que também vai trazer estatística individual de jogador, tanto do seu goleiro, como também do atacante que vai enfrentá-lo. E agora eu vou trazer para vocês duas mudanças em duas situações que não acontecem tanto assim nas partidas de futebol, mas que é bom para que vocês não caiam da cadeira de tanta surpresa na hora de acompanhar a sua pontuação. Vamos ver quais são elas? A primeira situação é quanto à finalização na trave. Se antes, quando o atacante chutava, o goleiro defendia e ela por último beijava a trave e saía, não era considerada como finalização na trave, nesse ano ela vai ser considerada. O goleiro continua
ganhando os seus pontos por defesa difícil, só que o atacante agora ele ganha os 3 pontos de finalização na trave e não mais os 1,20 de finalização defendida. Uma outra situação que é mais rara ainda era quando o goleiro já estava batido, o atacante finalizava e ela tinha a direção do gol, só que no meio do caminho tinha algum defensor que, por alguma razão, conseguia tirar o gol e tirar o doce da boca do atacante. Agora o atacante que antes não ganhava nada, vai ganhar 1,20 como se fosse também uma finalização defendida em direção ao gol. Bom, nesse último caso aí, como são situações esporádicas, não teve aquele negócio de ter dica, né? Aliás, a dica é continuar escalando aquele atacante que chuta bastante, que finaliza bastante, que é a certeza de te dar ponto e não negativar. Mas o próximo assunto que eu vou trazer é sobre a assistência. Esse eu considero um pouquinho mais complicado de entender e aquele que sofreu mudanças significativas. Vou trazer situações e também dicas. Importante frisar que a pontuação da assistência ela foi mantida. Só que agora houve uma separação entre aquele passe que é considerado assistência e aquele que não é. Vamos começar pelos que são considerados assistência. Tem aquela assistência clássica, que é a bola que vai direto para o finalizador sem sofrer interferência nenhuma. Tem também aquele que tem um leve desvio no adversário, mas que também é considerado assistência. E por último, aquele passe que não é um passe perfeito, que vai meio na fogueira, que meio que tem uma disputa entre o atacante e o zagueiro, mas que quando o atacante leva melhor na sequência dele e finaliza fazendo gol, esse também vai ser um lance que vai continuar valendo 5 pontos. E agora eu vou falar sobre aquilo que não é mais considerado assistência. Aquele domínio errado ou aquele desvio não intencional não vai ser mais considerado, tá? Desvio acentuado de um adversário após o último passe. Esse também não vai ser mais considerado como assistência. Como também a sobra de finalização bloqueada. Não vai ser mais considerado. E o rebote de finalização na trave. Se antes você contava isso como assistência, agora você não pode mais contar, tá? Rebote de finalização na trave não vai ser mais considerado como assistência. Essa última aí também não teve nada de dica especial. O negócio é colocar aquele jogador que passa bem, que tem visão de jogo. Só que agora eu vou trazer para vocês a última grande mudança. E também é num quesito que dava muito pano para manga, dava muita discussão, que é a roubada de bola. Vamos ver como é que ela ficou? Vou te dar situações e dicas para que você aproveite muito bem essa nova pontuação nesse quesito aí. E para entender melhor esse quesito, que foi o que teve a mudança mais drástica dentro do jogo, a gente primeiro tem que aprender a nova nomenclatura da roubada de bola, que vai se chamar desarme. Se a antiga roubada de bola valia 1,50, o novo quesito que se chama desarme vai valer 1 ponto. E qual a diferença entre eles? A roubada de bola era considerada aquela ação que resultava em tirar a bola diretamente do adversário e ficar com ela ou entregar para alguém da equipe. Quer dizer, era aquela jogada que resultava em troca de posse de bola. E o que é o desarme agora, além de ser exatamente isso que a roubada de bola era? Ele também ganhou novos predicados. O ato de interromper a jogada colocando a bola para a linha lateral vai ser considerado desarme. Vai acrescentar 1 ponto na sua pontuação. A antecipação de um passe que tinha destino certo também vai ser considerado desarme. E por último, a interceptação de um passe que tinha o endereço certo. E agora, para a gente não achar que tudo quanto é jogada vai ser considerado desarme, eu vou desmistificar isso para vocês. Aquela ação que o jogador faz para tirar a bola, mas a posse continua sendo do adversário, isso não será considerado desarme. Ou então aquela jogada que o adversário perde controle da bola e acaba deixando de graça, isso também não será considerado desarme. Aquela proteção de bola antes de sofrer falta, ou aquela proteção deixando a bola sair, isso não vai ser desarme, gente. Bloqueio de cruzamento também não será considerado desarme. E por último, quando no lance a bola bate no marcador, mas ali por acidente o cara não teve a ação para roubar a bola, para ficar com ela, para mudar a posse, isso também não vai ser considerado desarme. E agora as dicas para a gente ir bem nesse novo quesito de desarme, né? A parada é a gente escalar aquele jogador que corre o campo todo, aquele chamado de operário ou formiguinha, que tende a pontuar bem nesse quesito. Outro lance também é escalar jogadores de times mais defensivos, que vão ter um trabalho maior na marcação e provavelmente vão fornecer mais desarme para a gente que é cartoleiro. E por último, aquele já conhecido é acompanhar os scouts individuais nos aplicativos como o SofaScore, que vai sempre te dar uma dica de jogador
que pontua bem nesse quesito. Então, galera, esse foi só o nosso primeiro vídeo falando de Cartola. A gente vai tratar desse assunto durante o campeonato inteiro, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço desde já quem ficou até o final. Isso é muito importante pra gente. Não deixe de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar. E antes da primeira rodada eu volto aqui para escalar o time e também para falar um pouco sobre um assunto bem importante nesse começo de jogo, que é sobre valorização. Eu espero vocês. Sigam as nossas redes sociais, elas vão estar aí na descrição do vídeo. Até a próxima e um forte abraço!